Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui para mais um podcast Pod Pet aqui na TV Galega, abrindo também para os portais Facebook, YouTube e Spotify. E quem eu trago aqui hoje é o Lucas Souza. Gente, ele é veterinário especializado. A especialização dele, que não podemos falar especialização, né, Lucas? Mas depois até ele explica por quê. Ele trabalha muito com aves, né? Isso mesmo. Animais... Não convencionais. Não convencionais, para não falar silvestres, né? Digamos assim, né? Tem uma diferença bem importante, né, entre animais silvestres e exóticos e domésticos, né? Então eu atendo toda a parte de silvestre e exóticos, né? Os silvestres são todos animais da nossa fauna, então os papagaios verdadeiros, né? Animais que tem aqui no nossa cidade, no nosso estado, né? E exótico é todos os animais que vêm de fora. Então, alguns papagaios de origem indiana, de origem australiana. Então, tudo isso é animal exótico, né? E os domésticos, propriamente dito, são os animais que a gente conhece. Cachorro, gato... O papagaio, quando eles dizem papagaio australiano... É exótico daí. É exótico? Uhum. Esse não é o... Não é geralmente o papagaio que nós temos aqui, que tu vai nas casas... eu tenho um papagaio australiano. Não, esse você está se referindo provavelmente ao papagaio verdadeiro, que a gente chama, que é o Amazona estiva, né? Que é a nossa espécie nativa daqui, que é o verde, cabecinha azul. Porque eu escuto falar tanto papagaio australiano. Daí tem outras espécies, né? Tem papagaios que é do Brasil, tem papagaios que são da Austrália, Índia, né? E outros países, que daí sim, quando eles vêm pro Brasil, a gente chama de animal exótico, né? Porque é um animal que não é da nossa fauna. Sim. E também assim, sabe, pessoal, o que eu lembrei de trazer o Lucas aqui, que eu queria falar com um veterinário que trabalhasse em cima disso, é porque é a semana na realidade, é o nosso... Amanhã é o dia do meio ambiente, né? Isso. Então, nós abrimos a semana do Junho Verde. Isso então, meio ambiente, a gente... Acaba englobando essa parte, né? Engloba tudo, né? Porque são animais silvestres, é tudo, né? Exato. Quando tu acabou de falar que é fauna, né? É fauna. É a nossa fauna. E também, porque como eu já falei para ti, acho que pelo WhatsApp, acabei de falar para ti agora, eu vi uma reportagem de uma veterinária falando muito sobre a alimentação dessas aves, desses pássaros. E que me chamou a atenção em si foi o papagaio. Porque hoje, não vou dizer quase todo mundo, mas muita gente tem o papagaio. Toda a família tem um papagaio, né? O papagaio de vó, que fica lá na casa. Papagaio de tio, de tia. Exatamente, que vai passando de geração para geração, que fica de herança. Porque ele vive bastante. Vive muito, né? Então, assim, é bem comum, tá? Essas alterações devido à alimentação, tá? Desses animais. Não só os papagaios, eu digo que eles são os campeões. Porque eles são as aves que mais interagem, que mais falam e que mais entendem, né, os humanos, vamos dizer assim. Então, a alimentação deles automaticamente se torna errada. Porque o papagaio ele aprende a mimetizar falas, né? Ele não sabe falar, ele mimetiza. Ele imita o que ele escuta, o que ele vê. Então, assim, ele aprende a falar, por exemplo, quero café. Não é que ele quer um café, né? Ele sabe que se ele pedir quero um café, ele vai ganhar uma coisa gostosa. Então, a pessoa vai lá e dá um café para ele, né? Ele aprende a falar outra coisa, a pessoa vai e serve aquilo para ele. Então, assim, de modo geral, todas as aves, tá? Elas em cativeiro, a gente sabe que a alimentação delas já mudou muito, já tem muito estudo, né? Muito veterinário, muito zootecnista, biólogo, né? Trabalhando nessa parte de alimentação. E hoje a gente já tem várias rações, né? Várias rações para cada espécie de animal, né? As aves propriamente ditas, principalmente os pistacídeos, né? Que são todas as aves de bico torto, que inclui os papagaios, né, eles sofrem muito em cativeiro, porque as pessoas às vezes não sabem a dieta, às vezes não procuram um profissional qualificado, né, escuta o que era feito há 50 anos lá com o teu avô, com a tua avó, e continua, né, imitando isso de geração para geração. Então aquele papagaiozinho lá que ficava lá na gaiola da casa da avó, numa gaiola redonda, comendo girassol e pãozinho, né, isso já não existe mais, né, o ideal é que isso já não exista mais, porque ele está sofrendo, né, ele viveu 30 anos, tá, beleza, mas assim, é um animal que poderia viver 80. Então, assim, ele viver 30, podendo viver 90, 80, né? Pra mim, ele morreu precocemente. Papagaio vive... Tudo isso. Tudo isso. Com um manejo adequado, sim, com uma dieta nutricional adequada, né? Sempre passando novamente por um profissional especializado,
né? Tem essa diferença. Não é todo veterinário que sabe atender uma ave, né? Existem Aham, especializações sim. para isso, pós-graduações, né? Cursos e tudo mais. E ele tem que ter uma dieta restrita. Então, assim, esses papagaios que comem de tudo, né? A gente vê... Eu atendo todo dia quase um papagaio. É normal. Tem muito aqui em Blumenau, né? Muito aqui na nossa região. Tem. Então, assim, vem comendo coisas absurdas, né? Como, assim, pizza, refrigerante, bolo, Mousse de maracujá. mousse de maracujá, carne. Mousse de maracujá. Quem é que dá mousse de maracujá? Nesse evento, nessa consulta, a tutora me falou que ele não gostava da fruta. Então, ela fazia o mousse e daí ele comia. Eu também prefiro o mousse, com certeza, do que a fruta, né, in natura. Tá, mas maracujá é normal? Maracujá eles Ele podem come? comer, sim, faz parte da dieta, né? Assim, se tratando de um papagaio de modo geral, né? Não diferenciando espécie. Cada Sim. uma tem umas particularidades um pouquinho diferentes, né? Um precisa de mais de fibra, outro mais de fruta, um mais de vegetal, né? Depende de onde que ele veio e qual que é a alimentação natural desse animal, né? Em vida livre, vamos dizer assim. O nosso aqui, O papagaio verdadeiro. o verdadeiro da Amazônia, né? Isso. Em cativeiro, qual seria a dieta adequada para ele? 80% basicamente dessa dieta é composta por ração. Tá? Hoje a gente tem várias marcas, linha super premium no mercado, que fazem ração específica para papagaio. Existe também a ração super prêmio para aves? Existe. Porque para cães, gatos, a gente está acostumado. A especial, a super prêmio, a prêmio especial. É a mesma lógica. Mesma lógica de pets não convencionais. A gente tem a linha que a gente chama de standard, que é a linha de mercado, que é a mesma lógica de ração de cachorro e gato, Sim, que geralmente é uma ração de uma qualidade inferior, né? Sim. Os nutrientes que tem não são Que eu os mais acho que nem adequados, deveria que ser. não deveria. Não deveria ser proibido fabricarem, né? Exato. E existe ração premium e super premium, também para aves. Então também tem que se atentar nisso. Vou comprar uma ração, mas qual marca? Né? A gente sabe que tem marcas boas e marcas não tão boas. Isso é uma dica importante, porque tu vê, eu já não sabia, eu tenho certeza que muita gente também não sabe disso. Exato. Vai lá e compra, chega na agro. Pede assim, eu tenho um papagaio. Eu vim buscar uma Eles raçãozinha para papagaio. Eles vão te dar um pacote cheio de semente de girassol, de amendoim, de milho colorido. Aqueles pacotinhos. É verdade! Se você chegar em qualquer loja e falar, quero uma ração pro meu papagaio, eles vão te dar esse pacote. É isso que você vai receber. Aquele pacote colorido. Mas tu sabes que é uma verdade, porque aquilo, na realidade, enche os nossos olhos. E é cheiroso. Se você porque pegar tu o pacote, olha assim, tudo colorido. Tem de tudo aqui. Tem que maçãzinha, bom. tem amendoim, tem um milho colorido. Nossa, que legal. Ele vai comer bem Exato. sortido, ele não vai enjoar. E na verdade, isso dali a gente está fazendo esse animal ter um desbalanço nutricional. Gente, é muito importante isso, Lucas. É muito importante, exatamente. E a partir disso, que eles começam a ter as alterações, né? As alterações sistêmicas que a gente fala, né? Nutricionalmente falando. Essa é uma dieta pobre em vitaminas e extremamente gordurosa, né? Eu sempre faço, nos atendimentos, na parte clínica, eu sempre faço a comparação. É como se a gente ficasse dentro dessa sala, presos, e de manhã, meio-dia e à noite, eles traziam pra gente um pastel pra gente comer. É basicamente a mesma lógica, né? Se eu pegar a semente de girassol, eu extraio um óleo e desse óleo eu frito um pastel. Então, imagine esse animal preso dentro de um recinto pequeno, comendo óleo, gordura todo dia, né? Esse fígado não vai aguentar. Não vai aguentar. Ele vai começar a ter essas alterações, né? Que são alterações geralmente bem sutis no início. Então, às vezes, o tutor ele não percebe que ele está tendo. Começa como uma unha maior do que deveria, um bico um pouquinho maior do que deveria. As alterações Começa leve. Uma pena mudando de cor. Então, meu papagaio que era verde começa a ter umas peninhas amarelas. A minha calopsita que era cinza começa a ficar mais amarelada. Então, isso vem tudo da alimentação. Da parte hepática, né? O fígado. Ele não tá trabalhando bem, é um fígado doente. Ele não tá metabolizando tudo que ele precisa. E é ele que produz tudo que precisa para formar pena, formar queratina do bico, das unhas. Gente, olha que importante. Para quem tem realmente suave em casa, preste bem atenção na alimentação. Isso é bem importante. Porque daí as pessoas não sabem, né? Às vezes vem na consulta, eu falo... Você tem uma foto dessa ave há 2, 3 anos atrás para eu olhar? Totalmente diferente. Daí eles perguntam por quê. Eu falo, porque ele tem alteração de coloração. Eu preciso entender de quando começou. Sim, tu tem que puxar aquela... Daí eles falam, não, ela era assim.
daí pega a foto, o bicho é completamente diferente. Tadinho. Um bicho que era totalmente cinza, uma calopsita cinza, bochecha bem vermelha, cabecinha amarela, tá com o peito todo amarelo, as penas que eram brancas das asas estão amareladas. Então isso é tudo dizendo que esse fígado ele não tá trabalhando bem e que esse animal tá com alteração, né, metabólica como um todo. Então, obesidade, né, muito comum nessas aves, porque geralmente a pessoa faz o quê? Apara as penas de voo, para o animal não ir embora, e deixa preso num ambiente pequeno, numa gaiola, num viveiro. Então, esse animal não exercita o voo, né, ele não tem comportamento natural da espécie. Então, vai comendo amendoim, comendo girassol o dia inteiro, uma hora essa conta chega, né? Eu sempre falo. Então, assim... até porque, assim, ó, quem tem, digamos, né, quem tem geralmente, quem tem uma ave em casa, sempre tem um cachorrinho também. Sempre. Aí vai cortar porque não vai deixar pra não fugir. Ou para o cachorro não pegar. E vai prender para o cachorro não pegar. Ou porque tem criança e a criança pode abrir a gaiolinha. Exatamente, de vez em quando. Então... Sabe, que eu acho muito triste, sabe? Eu acho triste um cachorro ficar amarrado, ser condenado, porque o que ele fez para ter essa condenação? Para ficar preso numa amarrado, corrente, né? O resto, a vida inteira, né? Mas, e o pássaro? Gente, eu sei que aí existe aquela... mas pássaro foi criado em cativeiro, mas não deveria nem existir lá atrás. Isso. Lá atrás, aqui lá de trás. Porque, ele ganha as asas para voar, ele tem um mundo. Esse assunto, na verdade, Ângela, né? Bem polêmico. Não, eu sei. Inclusive, ele é polêmico entre os veterinários de animais exóticos e silvestres. Então, é um assunto que a gente debate entre o nosso grupo de profissionais. Olha. Porque, na verdade, a asa, né, como você falou, ela foi feita para voar, para ele se exercitar. Né? Eu tô um bicho em cativeiro, como a gente vai fazer isso? A minha opinião, como profissional, depende. Depende da tua rotina, o modo de vida e como tua casa é. Eu consigo ter lá a minha casa, né? Eu consigo ter um viveiro grande para esse bicho, deixa voar, né? Ele vai fazer o comportamento natural da espécie, vai ajudar na parte muscular, musculatura peitoral, de asa. Por isso que é importante o viveiro grande, um viveiro, né? Exato, porque grande. Daí ele não precisa cortar, ele voa lá para dentro de um lado. Ele vai voar, outro, ele vai fazer... a gente tem um cômodo na nossa casa, tem um quarto que a gente utiliza para isso, para soltura. Né? Hoje, novamente, já tem voo livre de aves, mas, claro, isso tem que ter um profissional também. Não é só pegar sua ave e soltar achando que ela vai voltar, que ela não vai. Né? Então, tem todo um treinamento, né? Hoje em dia, para fazer esse voo livre, para fazer tudo isso. Minha casa tem riscos, tenho criança pequena, enfim. Eu acabo recomendando, sim, o aparo de penas. Só as penas de voo, né? Eles têm várias penas que têm funções diferentes, como se fosse uma asa de um avião. Gente, meu Deus, é um mistério. Exato, é uma medicina bem particular, não é? Não, assim, é bem... Gente, é muita coisa. Muita coisa. Bem... Eu falei da alimentação já vem uma série de situações que a gente vai desmembrando, vai puxando, né? Porque, desbravando, assim, na realidade. Uma dieta, às vezes, gordurosa. Com uma ave que voa, ele vai queimar essa gordura, né? Uma dieta gordurosa com uma ave que fica presa numa gaiola pequena, essa gordura vai ficar sendo armazenada ali. Daí esse animal vai tender a obesidade. E daí a obesidade vai gerar problemas articulares. E daí isso vai desencadeando novamente... o fígado sobrecarregado. O fígado, né? O fígado sobrecarregado. Fora, às vezes aparecem alguns tumores de gordura, que a gente chama de lipoma. É muito comum em papagaio verdadeiro. Geralmente região próxima à cloaca, embaixo de asa e pescoço. Geralmente eles têm uma camada de gordura enorme no pescoço. Por conta dessa... Tu sabe que uma coisa que eu nunca parei para pensar foi uma ave gorda. Para mim, ave gorda só galinha. Não existe. Que tu nota, né? Não, o papagaio é bem notável. Eu não lembro eu nunca vi um papagaio, pelo menos gordo. Eu posso ter visto e não me toquei. Assim, se eu te falar, uns 80% dos papagaios são sobrepeso. Nossa. Tranquilamente. Assim, um papagaio que não é sobrepeso é aquele papagaio que o cliente veio com ele bebê e a gente ensinou toda a parte de alimentação. Entendi. E daí já supriu, né, essa dieta correta e tudo mais. Então, esses papagaios que vêm de 30, 40, 50 anos, todos eles têm alteração hepática, metabólica, obesidade. Porque vem de, que como veio falou, de geração lá atrás, os antigos, eles... Era uma outra forma. Da avó, do tio. É verdade. Então, para eles era assim, uma gaiola, um girassol, um pão e uma frutinha lá de vez em quando.
Ah, vou dar uma maçã, uma banana, um mamão, alguma coisa de vez em quando. Hoje a gente já sabe que não. Que 80% dessa dieta corresponde à ração estruturada, né? Que é a ração linha super premium, como eu estava te falando anteriormente. Que é uma ração, que é o mesmo grão, a mesma lógica de ração de cachorro e gato, que tem o mesmo cheiro, o mesmo sabor, mesma cor, mesma vitamina, mesma proteína. Que não seja colorida. Que não seja colorida, que seja, né, geralmente eles têm uma cor mais amarronzada, mais bege, que é um padrão, né, de cor. E esse animal não vai ter preferência. Não tem corante, não tem nada, né? O que acontece com as sementes também. Às vezes ele vai ter preferência por uma semente específica. Então você vai colocar 10 tipos de semente, mas às vezes esse papagaio vai gostar só do girassol. E as outras ele vai jogar fora. Então, automaticamente, ele não consegue pegar todas as vitaminas de tudo. Então, assim, a dieta é ração estruturada, frutas e verduras, todos os dias. Então, tem uma série de frutas e verduras, eles comem basicamente tudo. Não existe restrição com fruta ou verdura. A gente acaba restringindo abacate, porque é muito gorduroso. E tem algumas espécies de abacate que falam que pode ser tóxico. Então, assim, eu particularmente eu não sei botar vários abacates, eu não vou te falar qual espécie que é, né? Então, eu acabo pedindo para eles não darem abacate, para não errar. Olha só, tu falas tanto em gordura, para todas essas aves que eu acho que, eles são muito propensos a realmente a reter essa gordura do alimento ali, aquilo ficar retido com eles, né? Porque, meu pai do céu, a gente pensa que, como eu te falei, nunca vi um papagaio gordo. Posso ter visto, mas nunca prestei atenção. E eu acredito que muita gente não se atenta a isso também. Às vezes você já viu e você acha que é o normal de um papagaio. Mas um papagaio grande, se é gordo, que papagaio maior, né? Na realidade, eu consigo diferenciar, sim, um papagaio grande, um menor, mas é grande, a gente sempre fala que nessas aves, né, isso é importante o tutor também vir, geralmente uma vez por ano, para consulta, mesmo que o papagaio, né, esteja 100%, para repetir um exame de sangue, para repetir um exame físico, né? A gente sempre fala que não é só o peso de balança que vale. Então, não é eu coloquei esse papagaio ali e tá 400 gramas, 500 gramas. Não é só isso. A gente tem que avaliar a alimentação, recinto que ele vive, modo de vida que esse animal tem. Né? E particularmente a gente sempre avalia a musculatura peitoral. Eles têm, a gente chama de quilha, que é o mesmo que o nosso externo aqui. Eles têm aqui em tudo e é coberto por músculo. Então a gente avalia o quanto esse músculo tá perante essa quilha. Então a gente classifica de 1 a 5. Igual um ser humano, né? A gente classifica de 1 a 5, né? 1 sendo um animal extremamente caquético, né? O 3 sendo o animal ideal, que é o quê? Esse músculo rente à quilha. Então tem o osso, o músculo certinho. Bem certinho. E 4 já tende a sobrepeso, que é o quê? O músculo já cobrindo a quilha. Eu ainda sinto, mas eu não vejo mais ela. E o 5, que é o máximo, é o músculo cobrindo tudo. Eu palpo, eu não sinto mais ela. Eu não sinto mais o osso. Que isso é um animal obeso, né? É a mesma coisa que a gente fosse pensar em obesidade mórbida. Assim, seria mais ou menos a mesma lógica. Então, eu nem creio que isso existe com vista com ave também. Eu sempre falo que todos os exames que a gente faz, eles fazem. Às vezes o tutor não sabe, ou não sabe a importância, né? Ou não sabe que existe, a gente dosa colesterol. Então, por isso que a gente escuta falar, como eu te falei ali antes da gente entrar no programa, entrar ao vivo. O papagaio ele é muito propenso a câncer, né? A tumores. Também. E propenso a problema hepático. Então, engloba tudo isso. Toda essa alimentação, essa gordura que ele tem, que ele vai ingerir. E como aí entra toda a parte que ele não voa, não tem um exercício físico, exato, né? Não tem nada. A gente sempre fala assim, doutor, mas na natureza eles comem semente. Comem, mas Só eles que voam. Na natureza eles voam? Eles caçam, eles voam, eles se reproduzem, eles fazem ninho, eles migram. Então olha quanto gasto energético tem nisso. Né? Em cativeiro não, ele tá ali parado num puleiro o dia inteiro, esperando vir um pastelzinho dele. Todo dia. Então eles têm muito problema, assim. Eu pego muito o animal. Só pra te ter uma ideia, colesterol mais ou menos de ave, o máximo assim do valor de referência é 300. Já peguei calopsita com 900 mil de colesterol. Nossa! Viva! Calopsitas pesando 129 gramas, o padrão normal é 80 a 100. Então, assim, pensa eu com 30 quilos a mais no meu corpo. Como que isso ia afetar tudo?
né? Minha saúde, exercício. Sim. Afeta Imagina, um todo. Afeta tudo numa... Bicho gordo nunca é legal, né? Nunca é bonitinho. É. Se esse animal ele tá sobrepeso é porque alguma mas coisa tá aí acontecendo. é igual o cachorro. Exato. O gato. O gato de 10 quilos É. é a mesma lógica. Esse gato de 10 quilos não é bonitinho. Ele tá sofrendo. É a mesma coisa as outras espécies. Um coelho gordo... Isso vai dar polêmica aqui. Mas Porque eu sou protetora, né? Uhum. Então, assim, a gente conversa muito entre nós, as protetoras. O meu ciclo de amizade gira em torno disso, né? Entendo, o meu ciclo é basicamente só veterinários. Exatamente, Então, aí o meu ciclo é isso. Protetores, veterinários, médicos veterinários, né? O meu ciclo de vida é isso. Família. Sim. Mas basicamente é isso. E a conversa sempre sabe? Ai, tá gordinho. Ai, que lindo. Porque, né, tu acha lindo. Eu sei que tá sofrendo, mas assim, na hora que tu vê, tu não vai falar aquilo pra pessoa. Por quê? Porque eu também tenho animais que sofrem em casa, né? Mas assim, às vezes, é por isso que eu digo, é muito polêmico, porque eu tenho uma amiga minha que ela tem 15. Uhum. Desses 15 não tem um magro. Ou médio, ou é demais. Sempre tem que avaliar são tamanho largos, do animal. Baixinho, raça, largos, a perna... Nossa, aquela dificuldade para andar. Aí eu digo, artrite, eu falo, mas coluna. tu tem, mas não, tu tem que diminuir assim. Não vou diminuir. Porque come tão gordinha, porque come tão bem. Não tão bem. A diferença é que o cachorro ele mostra, né, pra gente. É muito fácil você ver um cachorro doente, geralmente. Você bate o olho, não comeu hoje, tá mais quietinho. Agora, as aves não, geralmente não, elas né? escondem. Elas mostram quando elas estão muito doentes. Por isso a importância desses check-ups anuais. Não consigo levar todo ano. Pelo menos a cada 2 anos. Né? A cada 1 ano e meio. Tem cliente que vem a cada 6 meses. Porque é muito rápido as coisas que acontecem e eles vão escondendo. Porque em vida livre eles seriam predados, né? Eles seriam mortos. Se ele estivesse mostrando que está doente, algum outro bicho vinha, pegaria e ele morreria. Então o que eles fazem? Eles escondem doença. Tá? Isso a ave ainda às vezes demonstra um pouco mais. Fica, né, mais quietinho, cabeça embaixo da asa, as penas mais eriçadas, o olhinho mais fechadinho. Daí às vezes percebe, um mas assim, pensando em roedor e lagomorfos, que são os coelhos, eles escondem muito a doença. Coelho, rato, hamster, chinchila, são campeões. Porquinho da Índia, principalmente, de esconder a doença. Então, porque eles seriam mortos, né? Roedor é presa na natureza. Então, veria um predador, pegaria e acabaria com a vida deles, né? Então, eles escondem em cativeiro, porque na cabeça deles eles têm alguns comportamentos naturais, né? Que eles teriam em vida livre. Nossa, Lucas, tu é o Google... Tu é o Google das aves. Aves. O que a gente quer saber, perguntar para ti. Deus, é tanta coisa que, assim, a minha ideia é a gente trabalhar em cima da alimentação, mas... Aqui vai elencando outras coisas. Mas tu lembra que eu te falei? A gente tem 1 hora aqui sentados, mas passa tão rápido porque voando, o assunto vai se atentando a isso, aquilo... E as formas, do jeito que tu explica muito bem. E é isso que eu quero, assim, que o povo que está em casa, que ele entenda, né? Inclusive, gente, o Lucas, ele é volante, né? Isso. Ele atende em várias clínicas e atende fora também de Blumenau, né? Isso, Gaspar? atendo em algumas regiões próximas, Gaspar, Indaial, Rodeio, Timbó, né? Faço atendimento domiciliar também. E agora, por que tu faz atendimento domiciliar? Eu, particularmente, acho bem melhor, tá, gente, o atendimento domiciliar, porque eu consigo ver tudo que esse animal está vivendo, em qual ambiente da casa esse recinto fica, qual a interação que ele tem com crianças, com outras pessoas, com outros animais, como é o tipo de puleiro, qual é o tipo de gaiola que ele vive, tamanho, a higiene do local, tipo de pote que ele come. Então, tudo isso é extremamente importante. Se não pega corrente de ar, se não pega frio, se não tem interação com outros animais de vida livre que pode trazer doença. Ou seja, tu faz o... Tu mentaliza, não, tu dá uma olhada, tu olha tudo aquilo, tu engloba tudo isso para conseguir chegar num diagnóstico final. Isso, a minha consulta, ela não é apenas, meu animal está apresentando vômito, eu vou lá, vejo o vômito, passo um remédio e vou embora.
Não, esse vômito pode estar, né, em alguma outra coisa ali, alguma coisa que comeu do chão, algum brinquedo na gaiola que às vezes esse animal pode ter ingerido, Sim, alguma sim. tinta tóxica, né, então algum parasita que ele pode ter pego de algum bicho de vida livre. Então a gente sempre tem que avaliar tudo. Problema comportamental de ave, muito comum em cativeiro, né, porque esses animais eles ficam estressados, às vezes não tem a rotina que eles teriam, né, Sim. então assim, não tem um brinquedo, não tem um galho diferente, não tem enriquecimento ambiental. Então problema comportamental, sempre que é problema comportamental eu tenho que ir para casa da pessoa, porque eu preciso entender se esse animal está dormindo, se ele não fica numa sala cheio de barulho, cheio de luz, se não tem criança estressando ele, se não tem às vezes um cachorro latindo. Tu também o tempo trabalha todo. com a parte comportamental ave, das sim. aves? Também faço, é bem comum na clínica. E às vezes a parte comportamental é por alguma coisa específica. Às vezes uma intoxicação, né? Às vezes um parasita, um verme que começa a irritar, né? Tá lá dentro do intestino irritando, o bicho começa a se arrancar. Porque ele não entende o que tá irritando. Às vezes esse animal tá em estresse reprodutivo, às vezes esse animal não tá com sono regulado, né? A gente sabe que aves é mais ou menos 12 horas por noite. Tá, ele estressado, ele começa a arrancar as penas? Sim. A gente chama de automutilação. Por conta de estresse crônico. Então é igual o cão, porque o cão também, ele Arranca começa pelo, lambe a pata, lambe a lambedura pata por estresse. A ave arranca a pena. E é batata, assim, você vê justamente regiões que ela baixa a cabeça, peito, embaixo da asa e geralmente nas duas coxinhas. Onde ela alcança. Onde ela alcança e puxa. É porque é estresse? Geralmente é estresse. Tem algumas doenças que causam isso, algumas doenças nutricionais, virais, bacterianas, parasitárias, mas grande parte é estresse. Então a triagem já começa na casa da pessoa. Eu preciso ver como que esse bicho está vivendo. Sim. Né? Tu tem que entender, tu tem que olhar toda aquela cena ali, para, né, para chegar então, às vezes na clínica me dificulta. Porque a pessoa traz uma caixa de transporte, às vezes o animal. E eu não sei o que realmente ele vive em casa. Né? Vive num viveiro de 3 metros mesmo, ou será que ele vive num de 60 centímetros e a pessoa tá falando que é de 3 metros? Será Mas que ele, às vezes porque assim, eles também mentem. Mentem. Porque ele, principalmente se o veterinário abrir a boca e for falar na metragem do viveiro. Aí, logicamente, ela vai, né? Exato. E o teu lá na tua casa? Não, lá em casa eu tenho maior, tem assim. É sempre assim, não, pega vento. Não pega vento. Daí eu chego na casa da pessoa, é num corredor, que obviamente passa corrente de ar. Corrente de ar. Corrente de ar é vento, né? Ele tá passando frio. Agora a gente tá com uns dias muito frios aqui, né, em Blumenau. Então, assim, já tem que ter um outro cuidado, né? Saindo um pouquinho da parte de alimentação, a gente já tem que ter um pouco desse cuidado também com o frio, né? Eles não toleram bem o frio. As aves em cativeiro? Exato. Porque a gente tem que pensar que a temperatura corpórea de uma ave é 40 a 42 graus, normal. Então, o corpo dela trabalha numa temperatura de 40, 41, 42 graus. Então, a gente tem que pensar um dia de 15 graus aqui em Blumenau. Até ela conseguir chegar nesse corpo em 40, com a temperatura ambiental 15, ela tem que ter muito gasto energético. Né? Então, isso prejudica ela. Então, o ideal sempre assim, baixou de 18, mais ou menos, 20 a 18, a gente já tem que começar a se preocupar com essa ave. Uma ave de ambiente externo, né? Começar a botar lâmpada de cerâmica de aquecimento, colocar toldo para não ter corrente de ar, de frio, né? Às vezes botar alguma coisinha para ela se esconder. Não, colocar dentro de casa, tá muito frio. Fazer um recinto interno, né? Indoor, que a gente chama. Colocar aquecedor de ambiente. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado, porque é muito difícil para uma ave, principalmente se ela está doente. Né? Uma ave doente, ela já não controla muito bem a temperatura corpórea, né? Sim. E é uma temperatura de 40. Então, assim, a ave às vezes está 10 graus. Imagina, de 10 até ela chegar em 40 sozinha. Ela tem que ter muito gasto energético, né? Então, por isso que às vezes ela acaba ficando no fundo de gaiola, cabeça embaixo da asa, porque ela está tentando se esquentar, né? As penas toda arrepiada para cima, ela está tentando não perder calor. É isso que acontece. Então, às vezes a pessoa não entende, tá em bolotinha, né? O meu canário tá em bolotinha lá na gaiola. Ele tá tentando não perder calor. Esse animal tá com frio, basicamente. Então, é por isso que a gente acaba... E me diz uma coisa, o animal, a ave, ela o sono dela, ela dorme normal, tipo à noite, ela dorme a noite toda como a gente? Porque o cachorro, assim, o cachorro de casa, ele é assim. Exato. Os meus cachorros, eles dormem a noite todinha. Lógico, de vez em quando tem um mas daqui a pouco... Dormiu de novo, né? E é só um. Se for durante o dia aí todos começam né? Mas à noite não, é só
né? E raramente. Sim. Eles dormem a noite toda O ideal, o recomendado, é que as aves durmam cedo, por volta das 7 horas da noite, mais ou menos, e que você coloque ela numa gaiola, sempre tem que ser fechadinho, num viveiro, de preferência coberto. Eu ia te perguntar isso aí. Eu já fui em casas onde as pessoas têm aquele... Eu já vi um papagaio, eu tenho um conhecido que tem um papagaio, um gaiolão, aqueles gaiolão gigantes, sabe? Que não é pendurado. Sim, de rodinha, né? É, grande assim. E é fechado. Isso, o ideal é que cubra à noite. E que coloque num ambiente, geralmente, que não vai ter movimentação de pessoas, não vai ter luz. Uma lavanderia, um quarto de visita, uma área de festa, às vezes fechada, né? Uma área de churrasqueira da casa, porque o que acontece? Ele precisa dormir das 7 da noite até as 7 da manhã, basicamente. Fechadinho, bonitinho. Ele pode acordar nesse meio tempo? Pode, mas ele vai dormir de novo. É o que acontece. Às vezes a pessoa, bota pra dormir na sala. Fica vendo TV até meia-noite. Esse bicho não tá dormindo, porque tem som. Tem barulho. Boto na cozinha. Por mais que esteja com aquele pano, mas tem barulho. Tem barulho. Às vezes, vou na cozinha pegar uma comida, ligar o micro-ondas, fazer alguma coisa, ele vai se acordar. E ele vai te chamar, ele vai querer interagir, então ele vai perder esse horário de sono dele. Então a gente sempre fala, colocar em um lugar calmo, coberto, de preferência aquecido agora no inverno, né? Não, eu queria poder entender, porque tu me chamou a atenção quando eles ficam assim quietinhos, com a cabeça embaixo da asa, escondidinhos, assim, durante o dia. Às vezes pode ser um cochilo também, né? Do animal, digamos assim. Se tiver frio, sim. Porque ele está tentando não perder temperatura na hora do cochilo, né? Eles podem ter alguns cochilos eventuais durante o dia, mas não conta com aquelas 12 horas da noite. Ele precisa dormir aquelas 12 horas da noite. Entendi. Tá? E geralmente a ave, nesse estado que tu me relata, geralmente ele está te mostrando que alguma coisa não está legal. Ou a temperatura não está confortável para ele, ou ele já está escondendo alguma doença. Eu já vi alguns assim. Agora, puxando pela memória em casa de conhecidos que eu vou... Que fica lá? Tá lá. Não, tá. Onde é que tá a cabeça? E eu fico olhando, tá ele tá tentando, geralmente, não perder temperatura. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, que seja. Isso não é normal. Nesse horário, ela tem que estar ativa. Ela tem que estar pegando em brinquedo, tem que estar vocalizando, tem que estar comendo. Independente se for papagaio, qualquer ave, ele tem que estar ativo. Arara, o que for. Exato. Ele tem que estar ativo, né? Porque esse horário é o horário dele de estar acordado, de estar fazendo as coisas naturais do dia a dia. Então, se ele tá ali 2, 3 horas da tarde encurujado, parado, é porque ele não tá legal. Ou a temperatura não tá confortável, né? Novamente. Aproveitando que eu tô aqui falando contigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já sei a resposta, né? Mas, enfim. Durante o Cadeia, que eu trabalhei com o Cadeia para Maus Tratos, durante esse tempo que eu trabalhei no Cadeia, eu e a Thaís, a amiga minha, a parceirona, a Tatá, foi inclusive a Tatá que passou o teu contato, ela disse, ele é muito gente fina, Ângela, leva ele no teu programa que ele é 10. A Thaís, ela faz veterinária ali na Unissucesc ali, né? E daí, nós fomos num local de um senhor que ele tinha muitos cães. Certo. E ele também tinha muita calopsita. Ela se procriou de uma forma, mas de uma forma que a gente começou a ir lá 6 meses depois, já estava lotado. 6 meses depois não tinha mais o que fazer, sabe? Elas estavam uma por cima da outra. Eu vou te falar, assim, foi um dos casos mais tenebrosos assim que eu peguei, né? O viveiro era gigante, era uma parede fora. Na parede, tipo assim, o fundo da parede, aí feito um quadrado, um meio quadrado, assim, fora, sabe? Então, tinha muito espaço, elas voavam de um lado para o outro, só que eram muitas. Isso ali, o que tu me diz isso? Uma reprodução... Certo. O que acontece? Calopsitas são animais fora de série. Eles não são sazonais, ou seja, ele não tem um período do ano específico para reproduzir. Né? Algumas espécies têm meses específicos, então só se reproduz naqueles meses. Né? O ringneck, por exemplo, ele só se reproduz de julho a dezembro, mais ou menos, que é aquele período. A calopsita não, ela reproduz o ano inteiro. E o que acontece? A partir do momento que você deixar uma caixa, um ninho, nesse viveiro, nesse recinto, ela vai reproduzir o ano inteiro. Porque ela não vê aquilo como um lugar para dormir, se aquecer. Não, ela vê como um ambiente quieto, aquecido, escuro, para ela botar ovo.
E isso gera vários problemas, principalmente nas fêmeas, né? De perda de cálcio, às vezes ovo preso, de colocar ovo demais, o corpo às vezes uma dieta pobre, né? Não sei como que é da dieta lá, provavelmente sementes e essas coisas. Provavelmente. Dieta pobre, então a fêmea começa a fazer o quê? Tirar o cálcio dos ossos para jogar no ovo, porque ela precisa que esse ovo tenha uma casca dura, né? Então eles começam a tirar do osso e colocar no ovo para conseguir liberar. Isso daí gera vários problemas nas fêmeas, né? A gente sempre fala que tem que controlar essa reprodução, né? Não é normal, né? Eu tenho vários pacientes que têm, a gente chama de ovopostura crônica, que coloca ovo o tempo todo. Às vezes fêmea em casa, sem macho, sem nada, né? Fica colocando ovo o tempo todo. Por quê? Erro de manejo, novamente, né? Nessas consultas que a gente consegue chegar nesses diagnósticos. Então, às vezes assim... Mas só uma fêmea? Uhum. Sem um macho? Sim, a gente tem vários gatilhos que a gente chama de Como reprodução. isso é possível, gente? Presença de ninho ou toca é o principal gatilho para fêmea, mesmo Quando tem um ninho ali? tem um ninho. Falou. Isso, tem um ninho. Eu botei uma caixinha de madeira, uma caixinha de papelão Sim. para ela ir dormir. Não, ela não vai ver como um lugar para dormir. Ela vai ver como um lugar para pôr ovo. Então esse é o principal gatilho. Presença do casal também, tem um macho e uma fêmea junto. É o que sempre tem. Sempre tem. Dieta gordurosa, novamente. Tem excesso de tudo no corpo dela. Ela precisa liberar isso de alguma forma. Ela libera no ovo. No ovo. Proteína, cálcio, etc. Ela libera no ovo. Às vezes, animal pet, né? Que a pessoa só tem uma calopsita em casa. Carinho no lugar errado. Se você fizer carinho nas costas, no dorso dela, da fêmea, com frequência, você vai estimular ela a colocar ovo. Porque na mente dela, o macho ele sobe exatamente ali e ele passa com a cabeça nas costas dela. Então, na mente dela, é como se ela estivesse sendo estimulada. Interessante. Coisas, às vezes, mínimas, assim. Sim. Sono desregulado. As aves, elas controlam, né, a parte de ciclo ali, de hormônio, com a luminosidade do dia. Quanto mais elas são expostas à luz, mais elas ciclam, mais hormônio circulante. Então, assim, animal com sono desregulado tende a fazer ciclar mais. Ciclando mais, coloca mais ovo. É a mesma lógica que a gente pode pensar de galinha poedeira de granja, né? Eles ligam as luzes desses galpões 3, 4 da manhã. Sim. Pra quê? Para as galinhas ciclarem mais e colocarem mais ovo. É verdade, Que é o que eles querem. Agora é uma indústria, sim, né? Sim, é produção de ovo para alimentação. Sim. Em cativeiro, a gente não quer que o nosso bicho fique colocando ovo o tempo todo. Então, fêmeas que têm problema de postura, a gente deixa dormir 14 horas por noite. Porque daí ela baixa todo esse hormônio no corpo dela, troca alimentação, troca recinto. Não, e ali aquele senhor não tinha nem como colocar um pano ali. Ele ficava... O ideal seria o quê? Ele fazer? Tirar todos os ninhos, né? Tirar todos os ninhos, deixar pelo menos... quero reproduzir mais, sei lá, daqui 3, 4 meses, você coloca o ninho de novo. Mas nesse período que você não quer filhote, você tira todos os ninhos. Elas não vão colocar ovo. E se colocar, vai ser assim, que é como se fosse um escape. Vai colocar um no chão, num potinho, e daí ela vai parar. Não vai ser 3, 4, 5 ovos. Na realidade, ali me chamou muita atenção, porque eu me vi sem ação do que fazer naquela situação. O ideal seria começar a tirar ninho, adequar a dieta, adequar o recinto. O que eu falei para ele é que ele procurasse, na época, eu disse, olha, o senhor vai precisar, as orientações, né? Procurar um veterinário dentro dessa área que cuide de aves e tal, para ver o que nós podemos fazer em relação a isso aí. E elas reproduzem muito. O senhor tem que, porque assim, a reprodução ela está desenfreada, elas estão se matando ali dentro, tem aves mortas. Elas brigam por ninho. Às vezes, assim, a gente sempre fala que tem que ter o número de ninhos sempre 1 ou 2 a mais do que o número total de casal. Eu tenho 10 casais, tem que ter 12 ninhos, pelo menos. Porque às vezes elas fazem disputa por ninho. Ela quer o ninho melhor. Ainda então elas tem brigam isso entre ainda. Elas querem um ninho melhor, o mais alto, geralmente, o mais longe, o mais escuro. Olha, então elas acabam às vezes elas acabam brigando porque assim, tenho 10 ninhos, mas 3 são embaixo. A ave não gosta de ninho no chão. É sempre alto. Sempre alto. Então elas vão, tem esse ninho do canto que é mais escuro, mais alto. 2, 3 casais vão tentar brigar por esse ninho. E daí automaticamente vai ter morte de filhotes, às vezes quebra de ovo, briga entre os próprios indivíduos, né? Que eles brigam às vezes até se matar, pra ver quem vai ganhar. Gente, o que é a natureza, né? Na natureza eles fariam isso. O que é a natureza? O tronco melhor, o tronco mais oco, que tem um ninho melhor, eles fazem isso. Então eles estão presos num ambiente que eles não têm pra onde ir. Eles querem reproduzir, o hormônio tá a 1000. Tá a 1000. Vários casais juntos. Eles vão começar a brigar por esse ninho.
Nossa, é muita informação. É muita coisa mesmo. Então, a parte de medicina de ave tem muita coisa. É muito assim. complexa, né? Porque, sabes, assim, escutando tu falar, eu mentalizo uma igualdade a nós, humanos. Exato. Sabe? Exatamente. O que tu estás descrevendo, o que tu descreve ali, é a humanidade, os humanos, eles interagem da mesma forma. É isso que eu sempre pontuo na importância de um profissional especializado. Porque talvez um veterinário lá de cachorro e gato, talvez ele entenda um pouco de medicação, de ave e tudo mais. Mas essa parte comportamental, manejo, construção de recinto, ele não vai entender. Entende? Entendi. Então, ali acaba, às vezes, pecando. E, às vezes, o animal, o tratamento que ele precisava, às vezes, era alguma mudança no ambiente, uma troca de alimentação. Às vezes, não era nem o remédio, propriamente dito. Então, tudo isso acaba... Por isso que essa consulta é bem... Então, eu escutei já aqui o nosso horário. Estás vendo como uma hora... Passa voando, hein? É pouco, passa voando. Nós falando em aves, passa voando. Assim, ó, eu vou ter que te trazer aqui de volta. Eu volto, pode deixar. Porque é muita coisa. É bastante coisa. Gente, é muita coisa. Isso que a gente nem foi pro ramo dos coelhos, que é um outro mundo completamente... Então, nossa, foi falar de alimentação, manejo para nossa, tudo. Que coisa, ó, que coisa boa. Assim, ó, é muito bom quando eu trago. Eu me deslumbrei com isso tudo, tá? É bem legal. Meu Deus, assim, é uma coisa que eu não tinha menção que tinha todo esse aparato, assim, de cuidados com essas aves. Principalmente essas que nós temos em casa, que é tão normal, que é a calopsita e o papagaio que a gente tem. Mas assim, ó, tu vê, tem todo um trabalho essencial mesmo de vida para eles por trás disso, né? Pra eles viverem bem, né? E viverem a expectativa de vida. E como você diz, é o manejo. É o manejo. 80%, 90% é o manejo. Então tá, eu vou deixar o teu telefone aqui embaixo na tela, gente, para quem quiser conversar com o Lucas, chamem ele, para quem tem uma calopsita, um papagaio em casa, uma ave, quer uma consulta, ele vai até você, até o seu domicílio, né, para entender um pouquinho mais, como ele falou, para conseguir desbravar o que realmente é aquela situação, como tu diz, não só ir lá e receitar uma medicação e tal, mas ele atende também aqui em Blumenau, ele atende também fora, né, Lucas? Regiões próximas. Mas a gente vai deixar os endereços aqui, alguma coisa, e o Lucas fica à disposição de todos, né, Lucas? Isso mesmo. Isso, né? Então é isso, gente. 1 hora passa muito rápido, o Lucas vai voltar, que a gente vai falar sobre de outras coisas. Vamos tentar aproveitar esse mês de junho. Eu estou com a agenda praticamente quase fechada, mas se a gente tiver ali uma desistência, alguma coisa, nós colocamos, né? Vamos trazer de volta ainda esse mês, ou quem sabe para julho esteja aqui novamente na bancada. É muita coisa, né? É muita coisa, é desde réptil, daí primata, daí coelho, gente, daí é muita rato. coisa, é muita coisa. É muita coisa. Tá bom, então. Vamos ficando por aqui com mais um podcast, Pod Pet, com o Lucas Souza, e ele prometendo voltar e eu prometendo trazê-lo novamente, né, Lucas? Isso mesmo, vou voltar com certeza para trazer mais qualidade de vida aí para os animais de vocês. E é isso. Então, gente, beijão para todos. Até semana que vem.